Vou registrar a presença do deputado Adelso Barreto, doutor Sival Malheiros, deputado Carlos Andrade, e passar a palavra ao Marco Antônio Lopes de Almeida, advogado de São Paulo. Tem oportunidade de fazer a sua manifestação. Então a gente, como pai, a gente fica arrepiado porque a gente entra, viu, doutora, na vara de família. Só por ser homem, nós já estamos em desvantagem. Exatamente por esse paradigma. Que é exatamente isso que nós precisamos quebrar. E a lei vem exatamente para isso, falar, olha, o judiciário não pode envelhecer, o judiciário tem que acompanhar os anseios da sociedade. A guarda compartilhada, ela é uma vacina contra a alienação parental, mas hoje, depois da lei, os alienadores, eles estão tomando atitudes diferentes. A alienação, ela está tendo uma outra coloração. Eles não são mais loucos, alguns até são, de chegarem e não deixarem o pai ver o filho. Muito bem. Mas o pior de tudo na alienação parental é a lavagem cerebral, é a tortura, é aquilo que vai minando a cabeça do filho contra o outro genitor. E quando eu vi a doutora Cheruri falando da instituição da multa, eu tenho lá minhas dúvidas se isso funciona. Cá comigo, para os meus botões, eu acho que só tem 2 institutos que funcionariam imediatamente. Eu vou explicar por quê. A multa, ela funcionaria até um certo padrão do casal, se a mãe ou o pai tivesse um certo padrão. Por quê? Porque instituída a multa, e se ela não for paga, cabe ao outro executar a multa. Agora, se o outro não tiver como pagar, não tiver patrimônio, fica o dito pelo não dito, e o outro não vai ter contato com a criança do mesmo jeito. Agora, se imediatamente o juiz tomar a iniciativa e aumentar o tempo de convivência com outro pai, aí o outro já vai parar para pensar. Ou, nos casos extremos, a reversão da guarda. Os laudos são as verdadeiras sentenças que norteiam os processos. E não tem como. E se chegar no 2º grau de jurisdição, aí é pior ainda. Faltam critérios para se pedir esses laudos. Quais são os critérios? Nenhum. Qual é o rito? Entra-se com o pedido de guarda, imediatamente, ou o Ministério Público ou a parte pede o laudo, mas às vezes, como a doutora falou, sem critério nenhum, porque antes o pai tinha a capacidade, pelo menos presumido, né, a aptidão, depois que entrou lá, não. Então, precisa ir lá. Por que o laudo? Para que o laudo? Tem que se dizer por quê, tem que se destacar. Qual a necessidade desse laudo? Por quê? O que acontece depois disso? Na realidade, é uma perícia. E o perito, a prova pericial, ela é a mais importante do processo. O juiz chama o processo à conclusão, depois a manifestação das partes do Ministério Público sobre o laudo, e nos termos do artigo 331, ele decide antecipadamente. Às vezes sem ouvir testemunha, sem nem ouvir as partes. E é uma coisa que é complicada. É uma coisa complicada, porque não esgota o contraditório. E a gente tem que estar nesse processo, principalmente, para quê? A busca da verdade real. E o psicólogo erra. E erra feio. E quando ele erra, aí é complicado. Eu quero terminar dizendo o seguinte: essa lei, ela faz um convite ao judiciário à pacificação dos conflitos. A doutora Gimenez falou,
cai drasticamente o litígio. Drasticamente. Então, é esse convite que é feito ao judiciário. Vamos pacificar conflitos. Marido e mulher se separam. Pai e filho, jamais. Muito obrigado.